Olha, hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios, talvez, do mercado de fundos de infraestrutura, o tal do ISEN 11. Pensa num fundo gigante, coisa de 6 bilhões de reais, mas que tem um segredo, sabe? Um segredo que deixa muito investidor experiente coçando a cabeça. E o mais curioso é que esse segredo todo está ligado a uma característica dele que é, nossa, muito, mas muito específica. É exatamente isso. A pergunta que não quer calar e que a gente vê direto em fórum de investidor é essa. Como é que pode um fundo com 6 bilhões de reais não pagar um centavo de dividendo? Não faz o menor sentido, né? Bom, pelo menos à primeira vista. Mas calma, a gente vai desvendar isso. E olha, essa confusão é super real, não é invenção. Isso aí é um comentário de verdade de um investidor que, assim como muita gente, ficou completamente perdido. Cadê o relatório? Cadê as informações? É justamente por causa dessa incerteza toda que a gente está aqui, para tentar botar um pingo de luz nesses pontos de interrogação. Então vamos lá, bora começar essa investigação. Para a gente entender o ISEN 11, a gente vai ter que agir meio como detetive, sabe? Olhar os dados como se fossem pistas de um quebra-cabeça. Cada número vai contar um pedacinho da história. E a primeira pista já chega com tudo: o tamanho dele. A gente está falando de um valor patrimonial de mais de 6 bilhões de reais. Pessoal, isso não é qualquer fundo, não. É um verdadeiro gigante no setor dele. Isso já mostra que ele conseguiu atrair muito, mas muito dinheiro. Segunda pista, ele é popular. São mais de 9 mil cotistas. Ou seja, mesmo com esse mistério todo de não pagar dividendo, um monte de gente investiu nele. Aí fica a pergunta, né? O que essas 9 mil pessoas viram nesse fundo? Agora atenção para essa pista aqui, porque ela é chave. O P sobre VP dele está em 1,01. O que isso quer dizer na prática? Que o preço que o pessoal está pagando pela cota no mercado é praticamente o mesmo que o valor patrimonial dela. Resumindo, não está nem caro, nem barato. Está no preço que a gente chama de justo. Ok, vamos juntar as peças até agora. A gente tem um fundo bilionário, super popular e negociado a um preço justo. Tudo parece perfeito, né? Até que a gente esbarra de novo naquela pergunta, a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 6 bilhões de reais. Cadê os rendimentos? E aí vem o número que causa toda a confusão. O dividendo yield dele nos últimos 12 meses? Zero. Zerinho. Nada. É nesse ponto que a maioria das pessoas trava, desiste de analisar. Mas pra gente, é exatamente aqui que a investigação de verdade começa a ficar interessante. Pra gente resolver esse enigma, não adianta ficar olhando só para os números de sempre. A resposta, olha que curioso, não tá na planilha de dividendos. Ela tá na identidade do fundo. A peça-chave para tudo isso estava o tempo todo na nossa cara. Acredita que a resposta estava no nome? O nome completo dele é Itaú Isento Março 29. Essa data aí, março 29, não tá aí de enfeite não. Ela é a chave de ouro que abre o cofre e revela toda a estratégia por trás desse fundo. E é essa data que leva a gente para um detalhe crucial no regulamento do fundo. O prazo de duração dele é determinado. Sabe o que isso significa? Que, diferente da maioria dos fundos que existem para sempre, o ISEN 11 tem data e hora para acabar. E adivinha qual é a data? Exatamente, março de 2029. Pronto, agora que a gente tem essa peça-chave, o mistério dos dividendos começa a fazer sentido. Essa história de ter um prazo para acabar muda completamente a regra do jogo, sabe? Muda a lógica de como ele funciona e, o mais importante, de como o retorno chega para o investidor. Olha só esse gráfico, a diferença é brutal. De um lado, a média dos fundos de infraestrutura, pagando mais de 12% de dividendos por ano. Do outro, o ISEN 11, com zero bem redondo. E o ponto aqui não é que ele está com um problema ou que tem algo errado, não. Ele foi desenhado para ser exatamente assim. É a estratégia. E aqui está o pulo do gato. O ISN 11 não foi feito para pingar dinheiro na conta todo mês. A lógica dele é outra. Em vez de distribuir os lucros, ele pega tudo e reinveste. É o famoso efeito bola de neve. O objetivo é ir acumulando, acumulando, acumulando para entregar uma bolada, um ganho de capital gigante, tudo de uma vez, lá em 2029, quando o fundo acabar. É só a gente comparar com outros fundos do mesmo setor para ver como ele é um ponto fora da curva. Fundos como o CADIF 11, o CPTI 11, o BDIF 11, todos eles são máquinas de pagar dividendos. Mas isso não quer dizer que um é melhor e o outro é pior, de jeito nenhum. Só mostra que o ISEN 11 está jogando um jogo totalmente diferente, com um manual de regras que é só dele. Então, o que a gente aprende com tudo isso?
Acho que o caso do ESIM 11 é uma verdadeira aula, né? Uma aula sobre como é importante a gente ir além do óbvio, não olhar só o número superficial e realmente cavar a fundo para entender a estratégia de um ativo antes de colocar nosso dinheiro nele. Então fica aqui um pequeno passo a passo que pode ajudar muito. Primeiro, sempre leia o nome completo do ativo. Às vezes a resposta está lá. Segundo, dá uma olhada no regulamento, no mandato do fundo. É ali que está a missão dele. E terceiro, confere o prazo de duração. É para sempre ou tem data para acabar? Só esses 3 passos já podem evitar cada dor de cabeça. Então, para a gente fechar o caso do ESN11, o resumo da ópera é o seguinte. O foco dele é ganho de capital lá na frente e não renda pingando todo mês. Ele tem uma data de validade, março de 2029. A estratégia dele é totalmente diferente da maioria, e é por isso que tentar medir ele pela régua dos dividendos não funciona. É como tentar medir peso com uma fita métrica. A ferramenta está errada. E é isso, mistério resolvido. O ISN11 não é um fundo quebrado ou ruim. Ele só tem uma proposta muito, mas muito específica. Então a pergunta final aqui não é se o fundo presta ou não presta. A pergunta de verdade é, um investimento que foca 100% em ganho de capital lá no futuro, sem gerar R$ 1 de renda no meio do caminho, faz sentido para a estratégia de cada um? Bom, essa resposta agora fica por conta de cada investidor.